Olá, pessoal! Vamos continuar a nossa análise do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente, e vamos falar agora da parte dos direitos e das liberdades da criança e do adolescente. Isso inicia com o artigo 15, que traz para a gente: a criança e o adolescente têm direito à liberdade, ao respeito, à dignidade como pessoas humanas em processo de desenvolvimento e como sujeitos de direitos civis, humanos e sociais garantidos na Constituição e na lei. Então, demonstra, né? Nós temos uma proteção prevista, organizada no Estatuto da Criança e do Adolescente, mas também nós temos essa proteção garantida na Constituição Federal, né? Inclusive é o nosso principal documento jurídico, foi a partir dela que surgiu essa necessidade desse microsistema protetivo, né? Tutelar, e aí que veio a lei 8.069, que traz o ECA, né? E também nós temos outras proteções também nas demais normas, né? E aqui é importante a gente lembrar que toda pessoa, né, todo ser humano que ele nasce com vida, ele é considerado pessoa, né? Então ele é um sujeito ali de direitos e deveres, né? Então a gente percebe que já tem a personalidade civil. A gente vai ver que a capacidade de direito, ela já é inerente desde o nascimento, né? A capacidade aí de ser detentor de direitos. Porém, o exercício dessa capacidade, ela vai ser em razão da condição da criança e do adolescente, de pessoa em desenvolvimento, ela vai ser aí limitada, né? A gente tem pelo Código Civil que os menores de 16 anos são absolutamente incapazes, né? Então, no ato da sua vida civil, né, eles precisam ser representados pelos pais, né? Ou para o seu representante legal na ausência deles. E quando a gente tem os maiores de 16 e menores de 18 anos, nós temos a chamada capacidade relativa, né? Os adolescentes, eles vão ser assistidos aí pelos seus pais, né, ou pelo responsável, né, no sentido de que alguns atos eles já podem praticar, né, e vão passar aí apenas por uma assistência. Então, ganha aí uma maior liberdade no exercício da capacidade, ok? Bom, dentro dessa concepção, nós temos o artigo 16, que vai trazer as liberdades, né? Ou seja, o adolescente e a criança, ele tem o gozo das liberdades pessoais, das liberdades de crença, das liberdades de locomoção, né? Da liberdade de expressão, né? De religião. Então, vamos ver. O direito à liberdade compreende os seguintes aspectos. Inciso 1. Ir, vir e estar nos logradouros públicos, espaços comunitários, ressalvadas as restrições legais, né, gente? Então, em regra, a criança e o adolescente, ele tem a liberdade de ir, de vir, né, e de estar. Porém, essa liberdade, ela vai ser devidamente ali regulamentada, né, por algumas restrições que devem estar previstas em lei, né? Por exemplo, um adolescente, ele quer ir assistir um filme em que a faixa etária desse filme está ali para maiores de 18 anos. Ele não vai poder assistir, porque existe uma restrição, né, em relação a isso. Né? O adolescente, ele não pode, por exemplo, ir numa boate em que a entrada, né, é aí para maiores de 18 anos, né? Ele não pode consumir bebida alcoólica, né? Então, essas restrições, elas estão previstas até mesmo para resguardar a condição de pessoa em desenvolvimento, né? Das crianças e dos adolescentes. Então, pode haver restrições, sim, nesse exercício dessa liberdade de ir e vir e permanecer, porém, essas restrições, elas devem estar previstas em leis, né? Nós temos também a questão, né? Se a gente for olhar em relação a isso, a gente tem o artigo 106 do ECA, que traz para a gente, né, a questão, né, dos direitos individuais, né? A questão de que o indivíduo, né, o adolescente, ele só vai poder ser privado da sua liberdade, né, se não em flagrante ato infracional, que a gente fala que ele não pratica crime, né,
ou por ordem escrita fundamentada da autoridade judiciária competente, né? Então, o regramento aí da proteção da liberdade em relação, né, do fato de ter o cerceamento da liberdade, devido à prática de um ato infracional, vai seguir, né, os mesmos parâmetros que a pessoa adulta tem quando ela pratica um crime, né? Tem que ser observada todas as garantias legais e constitucionais dessa prisão, né? Bom, o adolescente e a criança têm direito à opinião e expressão, né? Isso é tão verdade, porque nos processos, por exemplo, em que vai se estipular guarda, por exemplo, regulamentação de visita, né? Os pais estão divorciando. A tomada, né, de depoimento da criança e do adolescente para saber, né, como vai desenvolver, né, essa regulamentação de visita, como vai ser as visitas do pai, né, que não for ter a guarda, enfim, isso é levado muito em conta, tá? Então aí a questão da opinião, até porque, né, a gente tem aquela mania de falar, a criança não se mete em assuntos de adultos, é mentira, né? Porque a criança, quando for do seu interesse, né, ela tem pleno direito, a criança, obviamente que ela vai estar acompanhada de uma assistente social, de um psicólogo, né? O adolescente, ele já tem uma maior liberdade, ele pode sim manifestar, né, a sua opinião, a sua expressão, até porque são sujeitos aí de direitos, né? A gente não pode esquecer disso. Então, a criança pode manifestar a vontade dela, o adolescente pode manifestar a vontade dele, né? Essa é a liberdade de opinião e expressão. A liberdade de crença, tá, gente? Ou de culto religioso, né? A criança ou adolescente pode manifestar ali o exercício de um culto ou de uma religião, né? Então, a liberdade religiosa também se estende a eles. O direito de brincar, de praticar esporte, divertir-se, né? O direito ao lazer, participar da vida familiar, comunitária, sem discriminação, né? Então, a gente já sabe também que não pode haver discriminação dos filhos havidos fora do casamento, não pode haver discriminação entre os filhos, né, consanguíneos, que são aqueles de sangue, e aqueles que vêm pelo parentesco civil, né, por meio da adoção, né, são todos iguais, todos devem ter os mesmos direitos, né? A questão da busca e refúgio para auxílio e orientação, né, por serem pessoas em desenvolvimento, são pessoas que precisam muito, né, de adultos para orientá-los, né, aí no segmento da vida, né? A gente tem o direito ao respeito, que está previsto no artigo 17, que traz: o direito ao respeito consiste na inviolabilidade da integridade física, né, gente? A criança e adolescente não pode sofrer lesão à sua integridade corporal, à sua integridade física, nem psíquica e nem moral, né? Porque ele tem essa integridade, né? Ele é um todo, física, psíquica e moral, abrangendo a preservação da imagem. Por isso que quando a gente tem, né, adolescentes que praticaram ato infracional, a gente tem apenas a colocação das siglas, né? Não pode ter no jornal o nome do adolescente, não pode ter a foto do adolescente, né? Recentemente nós tivemos um caso da menor, né, da criança que teve que praticar o aborto, né? A questão aqui seria o aborto permitido em lei, né, que é o aborto sentimental, proveniente aí da prática de estupro, e nós tivemos grupos de pessoas que divulgaram, né, aonde que essa criança, perdão, ela se encontrava, em qual hospital, né, as siglas, o nome dessa criança, né? Então, isso mostra pra gente esse desrespeito ao direito à imagem da criança e do adolescente. Sim, essas pessoas, elas devem ser responsabilizadas criminalmente em razão disso, né? Então, é muito importante a gente trazer isso para o nosso estudo, né? A preservação do direito à imagem. Tanto que, por exemplo, se uma criança ou um adolescente ele vai participar de uma propaganda, né, enfim, institucional ou, né, comercial, deve pedir aí a autorização expressa dos pais, né, devido a esse direito à imagem. Bom, também nós temos o artigo 18, que ele vem como uma forma de demonstrar práticas que são assim,
repugnantes, né? E que essas práticas, elas, na verdade, são muito comuns, né, no nosso país, infelizmente, que é a prática de castigos físicos, né? E às vezes essa prática de castigo físico, essa prática complicada, né? Que acaba ali muitas das vezes violando a integridade física, psíquica e moral da criança e do adolescente, pode culminar, né? Aí como último resultado na morte dessa criança e desse adolescente. E aí a gente teve essa alteração nesse artigo 18 devido e a inserção, né? Do 18A, devido ao fato, né, que foi também divulgado na mídia do menino Bernardo, né, que ele sofria vários maus tratos por parte do pai e da madrasta, né, que culminou infelizmente no seu óbito, né? Então nós temos aqui uma importância muito grande, né, na coibição dessas práticas, né, que às vezes são vistas como forma de disciplinar e de educar, mas na verdade são excessos que devem ser aí evitados. Bom, vamos lá. É dever de todos, então todos, né? Olha aí a questão da absoluta prioridade, né? Da proteção integral também. Velar pela dignidade da criança e do adolescente, pondo a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor. E aí nós temos o artigo 18A. A criança e o adolescente têm o direito de ser educado e cuidado sem uso de castigo físico ou de tratamento cruel ou degradante, como formas de correção, disciplina, educação ou qualquer outro pretexto pelos pais, pelos integrantes da família ampliada, né? Pode ser que às vezes essa criança não conviva com os pais, ela convive com os avós, por exemplo, com os tios, né? Pelos responsáveis, pelos agentes públicos executadores das medidas socioeducativas ou por qualquer pessoa encarregada de cuidar deles, tratá-los, educá-los e protegê-los. E aí nós temos, né, a Lei do Menino Bernardo, que é a Lei 13.010 de 2014, né, que traz o que é o castigo físico, traz uma definição de castigo físico. E aí é a ação de natureza disciplinar ou punitiva aplicada com o uso da força física sobre a criança e o adolescente que resulte em, né? E aí pode resultar em sofrimento físico e lesão, né? Essa lesão, ela vai, a gente vai ter a questão mesmo, né, da lesão corporal. O inciso 2, o que é um tratamento cruel, né? O que é um tratamento degradante? É a conduta ou a forma cruel de tratamento em relação à criança e o adolescente, que vai humilhar, né? A questão da humilhação e essa questão, né, de ameaçar gravemente, né? E aí as pessoas que praticam esses tipos de situações, além das sanções previstas, né, na lei penal, essas pessoas elas vão ser, podem ser encaminhadas, né, esses agressores a programas educativos, né? Então a gente tem aqui a questão do encaminhamento a programa oficial ou comunitário de proteção à família. O encaminhamento a tratamento psicológico ou psiquiátrico, encaminhamento a cursos ou a programas de orientação, obrigação de encaminhar a criança a tratamento especializado, né? Obviamente, essa criança passou por situações difíceis, né? E a advertência. Todas essas possibilidades, né, de medidas a serem adotadas vão ser aplicadas pelo Conselho Tutelar, né, do município. E aqui é muito importante, né? A gente não pode apenas olhar a questão da violência, né? Quem é o agressor, né? Dentro ali da família. A gente tem que tentar também saber o porquê, né? Aquela violência se instaurou naquela família, né? E no intuito aí de tentar recompor, né? A harmonia desse lar. Por isso que nós temos essas medidas, né? Não só apenas a punição, mas também, né, encaminhar esse agressor para tratamento psicológico, né? Porque às vezes, muitas das vezes, esse próprio agressor ele viveu num ciclo de violência, né? E ele precisa aí ser devidamente educado, né? Bom,
falando nisso, né, a criança e o adolescente, eles têm o direito da convivência familiar, né? E aí eu já falei para vocês que o interessante é que essa criança e esse adolescente fique na família natural, né? Ou seja, fique ali com os seus pais, né? Apenas quando houver a suspensão do poder familiar ou a perda do poder familiar é que essa criança e esse adolescente, de preferência, vá para a família que é ampliada, né? Vai aí ficar sobre os cuidados dos avós, dos tios, né? E em última situação, né, como uma excepcionalidade, é que essa criança e esse adolescente, eles vão ser encaminhados para famílias substitutas, né? E aí vai passar, né, por todo aquele processo. Primeiro, se houver uma situação, por exemplo, de grande violação dos direitos, né, humanos dessas crianças pelos pais, né, essas crianças vão ser acolhidas ali num lar provisório, né, no centro provisório de acolhimento. E aí, se não houver, né, a possibilidade de recolocar essa criança novamente no seio familiar, né, obviamente com toda uma orientação jurídica, psicológica, de assistente social, para saber se essa criança realmente pode ser reintegrada, né? Ou então se ela pode ser colocada ali na família ampliada, né? Ficar com os avós, por exemplo. Se isso não for possível, aí essa criança vai passar pelo processo de adoção, né? Que ela vai para uma família aí que é um lar substituto, né? Uma família substituta, e uma vez adotada, essa criança ela tem a mesma condição de filho, né? Consanguíneo, né? Não pode haver aí essa discriminação. Então, isso é muito importante. Aí o artigo 19 fala pra gente, né? É direito da criança e do adolescente ser criado e educado no seio da sua família. E excepcionalmente, né? Então, a última possibilidade, ser colocado em família substituta, assegurada a convivência familiar e comunitária em ambiente que garanta seu desenvolvimento integral, né, gente? Um lar, por exemplo, em que não haja ali contato da criança com situações perigosas, né? Como às vezes pais que fazem uso, por exemplo, de entorpecentes, né? Isso é muito sério. Bom, o fato, às vezes, de ter pais, né, ou o pai ou a mãe que esteja aí privado da sua liberdade, isso não impede o convívio do filho com o pai e com a mãe, tá? Isso é muito importante. Os pais não perdem o poder familiar. Inclusive, o Estado tem que garantir o direito de visitação. É o que a gente tem no parágrafo 4º do artigo 19. Será garantida a convivência da criança e do adolescente com a mãe ou pai privado de liberdade, por meio de visitas periódicas promovidas pelo responsável ou nas hipóteses de acolhimento institucional, né? Então, às vezes, essa criança ela está em acolhimento institucional, os pais podem visitar? Pode, desde que haja ali também que eles sejam amparados também ali, né, por uma equipe profissional para isso, né? Então, é muito importante. O poder familiar, ele vai ser exercido de forma igualitária, tá? Entre os pais, né? Isso é muito importante. Tanto o pai quanto a mãe têm aí os poderes de educar e de criar os seus filhos, né? E aí nós temos o artigo 21. O poder familiar será exercido em igualdade de condições pelo pai e pela mãe, na forma que dispuser a legislação civil, assegurado qualquer deles o direito, em caso de discordância, recorrer à autoridade judiciária competente para a solução da divergência, né? Então, se houver ali uma discussão na forma da educação e da criação da criança e do adolescente, é possível, sim, que os pais, né, aquele que discordar da forma como está sendo educado ou criado por um deles, pode recorrer ao poder judiciário, né? A gente tem, por exemplo, uma situação em que o maior de 16 anos, ele pode casar, né? Ele tem idade ali núbio. E aí precisa da autorização dos pais, né? Então, se um pai não quer conceder a autorização, essa autorização ela pode ser aí
suprimida desde que haja uma autorização judicial, né? Então, aí a gente tem a intervenção do Estado através do juiz, mais uma vez mostrando a questão de que o ECA vem no intuito, né, de um poder tutelar, né, de proteção. Bom, e aqui nós temos, né, os deveres dos pais. Aos pais incumbe o dever de sustento, de guarda e educação dos filhos menores, né? Cabendo-lhes ainda no interesse dessa obrigação de cumprir e fazer cumprir determinações judiciais, né? Por isso que, por exemplo, né, quando há um divórcio, há a fixação ali de alimentos, né? Ou seja, qual que é o valor que o pai, né, vai estar ali, por exemplo, né, se a oferta de alimentos for em relação ao pai, qual que é o valor que ele vai poder estar ali ofertando, né, para aquela criança e para aquele adolescente, né, o dever de sustento, também não só de sustento, né, gente, mas também de guarda, de educação, né, a questão aí socioafetiva é muito importante, né, e aqui nós temos, né, também que a mãe e o pai, o responsável, têm direitos iguais em deveres, né, e direitos e responsabilidades compartilhadas. Por isso que o tipo de guarda, quando a gente tem um divórcio, é a guarda preferencial, né, quando os pais conseguem dialogar, é a guarda compartilhada, né, porque ambos têm esse dever de sustento, esse dever ali de guarda, né, e de educação, né. Devendo ser resguardado o direito de transmissão familiar de suas crenças, culturas, assegurados os direitos da criança e do adolescente nessa lei. Gente, aqui é muito importante, a falta ou a carência de recursos para sobrevivência mesmo, econômico, material, não é motivo para que essa criança seja colocada em um lar substituto, tá? Em hipótese alguma, se houver aí uma carência, se houver uma situação de dificuldade de sustento, né, dos pais sustentarem os seus filhos, eles devem ser colocados em programas ali assistenciais do governo, né? A gente tem alguns, né? A gente já teve dentro do Fome Zero, né? A gente tem a questão da Bolsa Família, né? Da Bolsa Escola. Então, é necessário que essa família ela seja ali acolhida, né? E essa acolhida ela acontece muito também no âmbito municipal, através ali do cadastro, né? Na Secretaria de Assistência Social, tá bom? Então, é o que fala pra gente o artigo 23. A falta ou a carência de recursos materiais não constitui motivo suficiente para a perda ou para a suspensão do poder familiar, né? E aqui, mais uma vez, a gente tem, né, que aquele que é condenado, né, devido à prática de um crime, ele não perde o poder familiar, a não ser que ele tenha praticado um crime sujeito, né, à pena de reclusão, que seja aí contra um dos outros detentores do poder familiar ou contra seus próprios filhos, né? É o parágrafo 2º que nós temos do artigo 23. A condenação criminal do pai ou da mãe não implicará a destituição do poder familiar, exceto, salvo aí, na hipótese de condenação por crime doloso, sujeito à pena de reclusão contra outrem, igualmente titular do mesmo poder familiar, né? Então, às vezes, o crime foi cometido no âmbito da violência doméstica familiar, né? Do pai contra a mãe, ou então contra o filho, né? Ou filha, ou outro descendente, ok? Então, isso aqui é muito importante a gente saber, né? São situações excepcionais de vulnerabilidade dessas crianças e desses adolescentes que vão permitir a perda, né? Ou a suspensão do poder familiar, né? Mas isso não é feito à torto e à direito, não, né? Isso precisa de ser algo realmente grave para que haja a perda do poder familiar ou a suspensão do poder familiar, ok? Lembrando, né, que se houver a suspensão do poder familiar, vai se tentar, né, ver se naquelas possibilidades é possível novamente restabelecer a harmonia do lar, né? Caso não for possível, essa criança e esse adolescente vai para a família ampliada, né, para os avós, para os tios, ou se não for possível, aí vai para a família substitutiva e aí a gente tem como exemplo a adoção, tá bom?
Bom, toda criança e adolescente tem direito à cultura, tem direito à educação, ao esporte, ao lazer, né? Inclusive está dentro das liberdades que nós já falamos, né? E aqui é importante o artigo 53, porque ele traz para a gente: a criança e o adolescente têm direito à educação, visando o pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício de sua cidadania e a qualificação para o trabalho, né? Tanto que a gente vai ver que o maior de 14 anos, ele já pode ter uma relação de emprego na modalidade ali de aprendiz, né? E qual que é essa igualdade, né, de condições? Ele tem que ter igualdade de condições de acesso e permanência na escola, né, gente? O direito de ser respeitado por seus educadores, né? A gente não tem mais aquela história da lei da palmatória, né? Isso daí ficou lá nos séculos passados, né? Hoje a gente tem que ter uma situação de respeito, tanto entre educadores e educandos, né? O direito de contestar critérios avaliativos, podendo recorrer às instâncias escolares superiores, né? Então, se não concordar, às vezes, com uma forma de avaliação, pode recorrer aí aos colegiados, né? À coordenação. Nós temos também o direito de organização, né, e participação em entidades estudantis, que é muito importante até para o exercício da cidadania dessa criança e desse adolescente. Acesso à escola pública gratuita, tá, gente? E aí, obrigatória para o ensino fundamental, né? Próxima da sua residência, né? E que os irmãos que estejam na mesma etapa ou no mesmo ciclo, que eles fiquem juntos na mesma escola, né? Até mesmo para garantir essa convivência familiar. Então, nós temos o acesso à escola pública e gratuita próxima de sua residência, garantindo-se vagas no mesmo estabelecimento a irmãos que frequentem a mesma etapa ou ciclo de ensino da educação básica, né? A gente tem aqui também a questão dos pais, né, de poderem ter acesso e participarem do processo pedagógico, né, educacional. É direito dos pais, dos responsáveis, ter ciência do processo pedagógico, bem como participar da definição das propostas educacionais. É dever da instituição de ensino, clubes e agremiações recreativas e de estabelecimentos congêneres, né, congêneres semelhantes, ali assegurar medidas de conscientização, prevenção e enfrentamento ao uso e dependências de drogas ilícitas, né, gente? Então, o combate aí ao uso de drogas, né? Olha a importância da instituição educacional, das agremiações para o combate dessas práticas, né? É dever do Estado assegurar à criança o ensino fundamental, ele é obrigatório, gratuito e público, tá, gente? Inclusive para aqueles que não tiveram acesso à escola no tempo normal, né, na idade própria, né? Progressiva extensão, né? Então, assim, está se buscando, né, de forma progressiva, essa extensão dessa obrigatoriedade também para o ensino médio, né? E a gratuidade também, né? Atendimento educacional especializado às pessoas com deficiência, né? Preferencialmente aí na rede regular de ensino. Atendimento em creches, em pré-escolas, nas crianças que estão aí na primeira infância, que nós já sabemos que é de 0 a 6 anos, né? Aqui no artigo fala de 0 a 5 anos, né? Porque eu acho que a partir do 6 também já vai para o ensino fundamental, né? Acesso aos níveis mais elevados de ensino, de pesquisa e criação artística, segundo a capacidade de cada um, né? Então, tentar aí desenvolver as potencialidades de cada criança, de cada adolescente, né? Oferta de ensino, né, gente? Público, regular, noturno, né? Para aqueles adolescentes que já trabalham, né? Porque a gente sabe que pode trabalhar, né? Há situações, né, em que o adolescente ele é trabalhador, né? Então, nós temos aqui a questão, né, da oferta do ensino noturno regular adequada às condições do adolescente trabalhador. Nós sabemos que a partir dos 14 anos, o maior de 14 anos, ele pode trabalhar na condição de aprendiz, e nós temos ali que o maior de 16, ele já pode ter, né, ser considerado ali um trabalhador
regular, né? Só com algumas restrições. Por exemplo, ele não pode ter o trabalho noturno, né? Em locais insalubres, perigosos e penosos, né? Enfim. Mas a gente sabe que na realidade brasileira, muito dos adolescentes, né, não tem o privilégio de apenas estudar e tem que também garantir o sustento da família. E aí, por isso que o Estado tem que garantir esse acesso ao ensino regular noturno. Atendimento no ensino fundamental através de programas suplementares, material didático, transporte, alimentação e assistência à saúde, né? Então, o Estado tem que garantir isso, né? O transporte público para levar essa criança, esse adolescente, material didático escolar que geralmente é dado no início do ano, né? A alimentação, por isso que as escolas têm ali os cardápios e eles são ali também orientados por nutricionistas, né? E assistência à saúde. O acesso ao ensino obrigatório e gratuito, ele é um direito público subjetivo. Então, todo adolescente, toda criança tem esse direito subjetivo aí de um acesso ao ensino gratuito, né? E obrigatório, ok? Não oferecimento, né, do ensino obrigatório pelo poder público, que a gente sabe que é o fundamental e progressivamente está ascendendo para o ensino médio, pode causar responsabilidade aí à autoridade competente, ok? Nós temos a importância, né, de competir o poder público, recensear os educandos no ensino fundamental, então é feito ali um censo, até mesmo para saber, né, a população que está na escola, né, dentro do nosso país, isso é muito importante, né, o nível de desenvolvimento educacional, por isso que é necessário também fiscalizar a presença dessa criança e desse adolescente, né, então a chamada, né, às vezes eu brinco, professora, né, por que você faz chamada todos os dias, por exemplo, né, quando a gente está numa situação normal, né, fora da pandemia, porque eu tenho esse dever, né, esse dever de fazer a chamada, né, tá previsto aí no próprio ECA, né? E zelar junto aos pais e responsável pela frequência escolar, até porque alguns benefícios de assistência social estão atrelados à frequência escolar, né? Então, aí quando percebe que essa criança ou esse adolescente ele não está frequentando a escola, os pais são chamados, né? Aí sob pena de ter o corte nesse benefício, né? Então, aí a importância desse trabalho conjunto. Os dirigentes de estabelecimentos de ensino fundamental vão comunicar ao conselho tutelar, né? Então, por isso é importante a importância dos educadores. Eles comunicam ao conselho tutelar caso, né, eles percebem maus tratos envolvendo seus alunos, reiteração de faltas injustificadas, sem motivo, né, ou evasão à saída escolar quando esgotado todos os recursos escolares, né? E aqui, né, só para a gente finalizar, obviamente, o processo educacional ele tem que respeitar também a realidade histórica e cultural dos alunos, né? Porque é uma forma também da promoção da diversidade cultural por meio da educação. E aí nós temos no processo educacional respeitar-se-á os valores culturais, artísticos e históricos próprios do contexto social da criança e adolescentes, garantindo-lhe a esses liberdade de criação e o acesso às fontes de cultura. E aí nós temos, né, os municípios com apoio dos estados da União estimularão a facilitação de destinação de recursos e espaços para programações culturais, esportivas e de lazer voltadas para a infância e a juventude. É aquela questão também quando a gente está falando, né, da absoluta prioridade da destinação de recursos privilegiados aí para o desenvolvimento da criança e do adolescente. Ficamos por aqui, até a nossa próxima aula. Um beijo para vocês e até mais.